Ásia Parte 2. Vamos falar da China, basicamente, porque a China tem uma história milenar. A agricultura começou na China há aproximadamente 8.000 anos, às margens do Rio Amarelo. O arroz, para vocês terem uma ideia, é plantado na China há pelo menos 5.000 anos. Isso é impressionante, né? Mas a China passou por muitas transformações, sobretudo no último século, no século XX, onde aconteceram duas revoluções chinesas. Duas revoluções com uma transformação extraordinária. Não foi só uma questão de mudar de monarquia para república, mas uma questão de mudar todos os seus paradigmas, né? A China passou por muitas transformações, sobretudo no século XX, com a Revolução Chinesa, tendo se tornado a segunda maior economia do mundo já na virada do século XX para o XXI. A China sempre foi um prodígio em termos de avanço tecnológico. É de lá que vem o papel, é de lá que vem a bússola, é de lá que vem o macarrão. É verdade, o macarrão vem de lá. A pólvora, né? Tão usada aí na guerra. A Revolução Chinesa foi um processo social de longa duração. A primeira Revolução Chinesa aconteceu em 1911, quando o médico Sun Yat-sen acabou com a monarquia na China. Acabou com o Império Manchu e criou uma república, estabelecendo a república na China. A segunda revolução, aí sim, mais conhecida de todos, foi a revolução promovida pelo Mao Tse-tung, em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, em que se implantou o comunismo na China. Mao planejava levar a China para um novo estágio de desenvolvimento. A ideia dele era fazer um grande salto para frente, que era uma série de medidas para acelerar o desenvolvimento do país. Depois veio a Revolução Cultural, em que Mao desenvolveu um comunismo diferente do comunismo soviético, que na visão dele era um comunismo classista e corrupto. Com a morte do Mao Tse-tung em 1976, assume o poder na China o Deng Xiaoping, que vai ser responsável por grandes transformações. E de 76 a 97, o governo chinês começa a se abrir para a economia internacional. A China, em números, chega a assustar. Quase 1,5 bilhão de pessoas, dividida em 9.598.050 km², tornando a China o terceiro maior país do mundo em extensão e disparado o maior país do mundo em população. Ainda que a Índia, em breve, alcance a China e até mesmo ultrapasse a sua população. Mas, por enquanto, o título é dos chineses. Por ser tão grande, a China acaba sendo meio que dividida em três partes, né? Costuma-se falar de três Chinas. A China litorânea, que é uma extensão longa, mas que percorre todo o litoral de norte a sul da China, onde estão as maiores cidades, as cidades mais industrializadas, cidades como Xangai, Guangzhou, Shenyang e a própria capital, Pequim, que também é conhecida como Beijing. Você tem a China do interior, que também tem uma forte industrialização, em cidades como Nanquim. Nessa região, a agricultura é o fundamental, a agricultura é preponderante no território chinês. E você vai ter a China do oeste, que é a China mais para o centro ali do continente asiático, que é uma parte do país muito menos habitada, né, muito menos conhecida internacionalmente. É a China do deserto de Gobi, é a China do Tibete, né, é a China que tem uma área no noroeste que é muçulmana, por exemplo, muito pouco conhecida. Enfim, faz fronteira ali com a Ásia Central. Onde estão boa parte dos problemas chineses, né, também de questões de fronteira. Apesar da competição acirrada entre Estados Unidos e China, né, o principal parceiro comercial da China são os próprios Estados Unidos. Eles competem ali, são amigos, são irmãos que se odeiam, um pouco Caim e Abel. Assim, um depende muito do outro hoje em dia para que a sua economia funcione. Tanto os Estados Unidos dependem da China, quanto a China depende dos Estados Unidos, tá? E os chineses hoje, devido ao seu crescimento econômico e ao poderio militar cada vez maior,
tem gerado especulações de que o mundo talvez esteja voltando a ser bipolar, só que dessa vez não mais dividido entre Estados Unidos e Rússia, mas sim dividido entre Estados Unidos e China, dado o seu potencial, né, econômico e bélico. Bom, no entanto, nem tudo são flores com relação à China. As consequências ambientais dessa imensa produção industrial e do crescimento desarvorado do consumo interno faz com que a capital, Pequim, chegue a passar metade do ano sob poluição acima do tolerável. Outras cidades já chegaram a passar quase o ano todo sob condições de poluição muito graves. Isso é muito sério. É uma população gigantesca que consome muito e que polui muito, porque também produz muito. Temas como o respeito aos direitos humanos e a propriedade intelectual são motivo de grandes controvérsias e até eventuais rompimentos diplomáticos entre a China e outros países. A ilha de Taiwan, por exemplo, não é reconhecida pela China como uma república independente. O governo chinês reivindica o direito àquela parte do país que era uma parte da China, uma ilha relativamente grande, muito próxima da China. Quando houve a Revolução Socialista, a Revolução Comunista Chinesa, foi o lugar escolhido para o exílio de diversos dissidentes da Revolução, de uma série de pessoas que lutaram contra a Revolução. Então, se formou ali na ilha de Formosa um país chamado Taiwan, que é um país capitalista, de microeletrônica, riquíssimo, mas que a China nunca aceitou como um país independente. Não fosse só o problema Taiwan, você também tem o problema do Tibete, ou do Tibete, né? Porque desde 1950 que a região autônoma do Tibete procura sua independência. Afinal de contas, eles são um país independente, eles não são parte da China, eles não são chineses, são tibetanos, eles são budistas, eles têm no Dalai Lama a sua figura máxima, então eles cultuam muito pouco a cultura chinesa por excelência, então eles não têm nada a ver com a China, mas estão em território chinês, pelo menos segundo os chineses. Além de brigarem com o Japão pelas ilhas Senkaku e de uma parte da Caxemira, que a Índia acusa a China de ter invadido num determinado período, uma área, se eu não me engano, de 43 mil quilômetros quadrados. A região da Caxemira é uma região muito controversa, muito complicada, porque ali tem muito gás natural, tem muito petróleo, e tem 3 países com potencial nuclear, energético, com matrizes nucleares, né, que são o Paquistão, a Índia e a China, brigando ali por aquele terreno. Então é bem delicada aquela questão do ponto de vista geopolítico. É um lugar que é literalmente um barril de pólvora. Bom, apesar de centro de irradiação cultural e econômica, né, do que conhecemos como Extremo Oriente, a China é, por seu tamanho e centralidade no continente asiático, uma extraordinária zona de influência sobre o sul e o sudeste da Ásia, sobre a região da Ásia Central, né, e sobre a região setentrional da Ásia, que é basicamente a Rússia, a parte asiática da Rússia. Talvez exerça um pouco menor influência na região que a gente conhece como Oriente Médio, que é ali uma zona muito fronteiriça com a Europa, muito de influência, que exerce, na verdade, muita influência sobre o norte da África. Eu desconheço uma influência chinesa muito forte ali. Mas fora isso, eu acho que o papel da China hoje, se no mundo já é um papel de protagonismo, na Ásia, então, não tem nenhum outro país que chegue perto. Até.